Aqui é o Marcelo Martã Amaral, sou engenheiro de petróleo e empresário na área de turismo e especialista de nutrologia, nutrição e longevidade. Eu tenho estudado a economia brasileira nos últimos 8 anos, 9 anos para ser mais exato, né? E tem chegado à conclusão que o Brasil precisa de você, de cada um de nós, né? Por quê? Porque hoje o Brasil, hoje é dia 7 de julho de 2025, 7 de julho de 2025, 7 de julho de 2025. E o Brasil ainda continua uma ditadura. Ditadura sob o comando dos corruptos ministros do Supremo Tribunal Federal, com as organizações criminosas PT-13 do Lula ladrão e quadrilha, ou seja, o PSOL 50, PSB 40, PCdoB 65, PSD 77, né? Solidariedade, mas não tem solidariedade, não tem nada. O PDT 12, a rede 18, o PV 43, a Cidadania 23, o PSDB 45, né? O PSD do ponto 55 dos corruptos prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de vários deputados federais corruptos, como da Bahia, o Otto Alencar Filho, o Diego Coronel, e vários outros corruptos nas cidades do Brasil. O único PSD 55 que se salva são os deputados federais e o governador do Paraná e o pessoal do Sul, né? Outros corruptos do PSDB é a Lisiane Gama, do Maranhão, que é senadora, os corruptos senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel, da Bahia, o Omar Aziz, do Amazonas, o Rodrigo Pacheco, das Minas Gerais, e por aí vai. Obviamente o MDB, que é uma organização criminosa perigosíssima, né, que tem corruptos no Brasil inteiro, a começar pelos senadores Renan Calheiros e Renan Filho das Alagoas, o Jader Barbalho, pai do corrupto governador do Pará, Helder Barbalho, o Marcelo Castro, do Piauí, o Eduardo Braga, do Amazonas. Em suma, o MDB é uma organização criminosa espalhada pelo todo o Brasil, infelizmente. Ou seja, outros partidos políticos que estão se extinguindo. Os únicos partidos políticos éticos no Brasil atualmente, o Novo Ponto 30, né? Que é do Ricardo Salles, lá do São Paulo, né? Que é deputado federal, e do Marcel von Hatten, do Rio Grande do Sul. Aliás, eu aconselharia ele a candidatar no Senado em 2026, né, pelo Rio Grande do Sul,
para ver se a gente retira do Senado os senadores corruptos lá que tem lá do PT e deputados federais que tem do PT lá no Rio Grande do Sul. E o PL 22, que é um partido que tem vários deputados federais e senadores éticos, contudo, existem senadores corruptos, como o daqui do Rio de Janeiro, Romário, e também alguns deputados federais, principalmente do Nordeste, do Maranhão especificamente, né? Então, ou seja, no Brasil, tirando o novo ponto 30, o PL 22 seria a segunda opção de partido ético, com algumas exceções, né? Como eu falei aqui agora. E aí as pessoas podem explicitar mais aí alguns corruptos que existem dentro do PL 22, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Aqui o meu objetivo aqui é falar sobre a nossa atual conjuntura econômica e política e propor as soluções. Isso diante da saída aí do insucesso total do BRICS, da reunião do BRICS que houve no Rio de Janeiro, agora esse final de semana, dia 4, 5 e 6 de julho de 2025. E o BRICS, na verdade, se tornou um grupelho de ditaduras, né? A começar pelo Brasil, que é totalmente uma ditadura, né? Claro, sob a coordenação desse grupo aí que eu te falei, desses grupos aí que eu te falei. A Rússia, que é uma ditadura clara, né? Que invadiu um país pacífico, que é a Ucrânia, né? E está quebrado economicamente, como o Brasil está. O Brasil está pagando atualmente quase um trilhão de reais por ano de juros. E a dívida, a dívida pública brasileira está 9,3 trilhões, 9,3 trilhões, 9,3 trilhões. Rapidamente vai chegar, até o final do ano, chega em 10 trilhões, 10 trilhões, 10 trilhões. Ou seja, quase o PIB brasileiro, que está em torno de 12 trilhões de reais, né? Então, ou seja, o Brasil e a maioria das ditaduras do BRICS estão quebradas, né? No caso do Brasil, a Rússia, que está perdendo a guerra lá contra a Ucrânia, que ela invadiu, a China comunista, né? Que é um país que está praticamente quebrado, inclusive os dados econômicos deles são todos mentirosos, né? Tipo o crescimento do PIB e outras coisas, né? E lá está quebrado por quê? Porque tem centenas de cidades fantasmas, ou seja, não mora ninguém na cidade cheia de prédios vazios, etc. Tem várias ferrovias de alta velocidade que ligam, que vão para lugares que não têm sustentação econômica, ou seja, os passageiros não dá para pagar nem a movimentação dos trens. E além do mais, a China, o exército chinês existe basicamente para fazer a preservação da ditadura do Partido Comunista Chinês e não para defender a China. Ou seja, agora, com a guerra da Ucrânia, já mostrou que todo o equipamento militar da China, como equipamento militar da Rússia, é totalmente ultrapassado. E do Brasil, idem, né? E graças a Deus que está ultrapassado, que a gente vai poder colocar equipamento militar
de última tecnologia, que hoje em dia não tem sentido essas guerras com tanques, essas coisas aí ultrapassadas, que era da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. O terceiro, a quarta, a Índia é um país sério, realmente, é uma das grandes potências mundiais, econômicas, inclusive, está muito bem economicamente. A Índia é uma democracia diversificada, de fato. Já do BRICS, outra ditadura, né, como todo mundo sabe, né, Cuba, Irã, que é outro país, apesar da quantidade enorme de petróleo que eles têm, é um país quebrado, porque a ditadura da esquerdista dos clérigos lá, dos ayatollahs, etc., desvia o dinheiro todo para a produção de armas atômicas, etc., e a economia está quebrada. Outras ditaduras, como existe Cuba, Venezuela, Etiópia, Egito. A Arábia Saudita é uma ditadura também, mas não está quebrada, mas é uma ditadura, né? O Egito é outra ditadura, entendeu? E em suma, o único país que se salva do BRICS é a Índia, né? Que é uma grande nação, né? E mais ou menos a África do Sul, que vive perseguindo os brancos de lá, entendeu? Então, é uma ditadura disfarçada, como a brasileira, né? Lá não existe uma democracia pujante como nos Estados Unidos, obviamente na Argentina agora, com o nosso grande presidente Javier Milei. Glória para Javier Milei, glória para Israel, glória para os Estados Unidos, glória para a Itália, com a Giorgia Meloni, e glória para a Polônia, que também é outro país democrático. E as outras, infelizmente, a maioria dos países da Europa estão agora sob a infelicidade de estar sob comando de socialistas, né, como o Reino Unido, a Espanha, Portugal, né, e a França, né, lá com o corrupto Macron, e por aí vai, né? A Alemanha, apesar da direita ter ganho, eles colocaram no governo um socialista. Então, também está sob comando dos socialistas, né? E por aí mesmo os países nórdicos, né, como a Noruega, está na mão dos socialistas, etc. Infelizmente, o mundo, tirando os Estados Unidos, né, que é uma grande nação, né, a Argentina, com Javier Milei, Israel, a Itália, com a Giorgia Meloni, a Polônia, né, os outros países, quase todos, estão na mão de socialista ou coisa correlata. Por isso que o mundo está economicamente na pior situação. E aqui vindo para o Brasil, né, a gente tem aí um governo com total falta de ética, né, que é o lulismo, né, que é um governo com falta de caráter, né, onde a corrupção e ideologia de gênero e todas as distorções possíveis são divulgadas como as coisas boas, né? E o Brasil, a maioria da população é uma população cristã, né? E que ama a Deus sobre todas as coisas, como os Estados Unidos, né? E grande parte da população americana, grande parte da população argentina, né? Então, nós, pessoas do bem, escolhemos a nossa ideologia judaica cristã, que a gente foi educado, né? E que nos guia, né?
Então eu venho aqui pedir, fazer um apelo. O Brasil precisa de você. Por quê? Porque a gente tem que lutar para apoiar a liberdade num Brasil simples, seguro e livre para o empreendedorismo, com Estado mínimo, com Estado mínimo, com Estado mínimo, com impostos totais máximos, com impostos totais máximos de 20%, com impostos totais máximos de 20%, com impostos totais máximos de 20%. Ou seja, somente segurança e justiça, fim das inúteis e caras justiça eleitoral e justiça do trabalho, fim do famigerado e fascista CLT, Consolidação da Lei Trabalhista, que causa desemprego, e a gente tem fazer privatizações amplas, gerais e restritas, e ter um dos primeiros itens é você pegar, a gente fazer a privatizações das universidades e escolas públicas, mantendo somente as escolas cívico-militares públicas e os institutos de militares, né? Ou seja, o Instituto Militar de Engenharia, como o IME, que é de primeira qualidade, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e o resto, tudo que está na mão do Estado seja privatizado, como o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Porque é caríssimo e só existe corrupção, né? E nós todos, brasileiros que querem se cuidar, têm de apelar para planos de saúde privados, né? Ou se tem plano de saúde privado ou não tem saúde no Brasil. Mesmo o plano de saúde privado brasileiro são muito falhos, porque os médicos brasileiros, a grande maioria, viraram vendedores de remédios. Simplesmente isso. Eu, como estudo nutrologia e nutrição e longevidade nos últimos 10 anos, eu cheguei a essa conclusão, porque eu moro no Rio de Janeiro e ao longo desses 10 anos não encontrei um grande nutrólogo que, se dissesse, eu pudesse tirar o chapéu para ele, etc., e que pudesse resolver os problemas básicos, né, de nutrologia. Eu, por exemplo, estou com homosteína alta e fui no nutrólogo, etc., e tomando a vitamina B12, B6, B9, a colina, etc., e ainda, obviamente, com o magnésio, né, o dimalato magnésio, o zinco, etc., não conseguia baixar ainda a homosteína para um nível adequado, que é abaixo de 9. Né? Isso aí é um alerta para todo mundo também, que quem tem homosteína alta, que a homosteína alta causa doenças cardíacas e pode ocorrer ataque cardíaco, ABCs, etc. Bem, então, ou seja, o segundo item, que é muito importante, ou seja, a gente tem de ter o voucher educação para todas as crianças carentes no Brasil. E com o fim do aparelhado MEC, Ministério da Educação e Cultura, que não serve para nada além de tentar doutrinar as crianças com ideologia de gênero e outras coisas que não valem. Então, ou seja, as escolas, os pais escolhem o tipo de educação das crianças e recebem um voucher de educação e nele eles colocam na escola que mais lhe aprouver e é mais próximo da sua casa. O segundo item, que é muito importante para o Brasil, é a transformação do STF, do Supremo Tribunal Federal, numa Corte Constitucional, como deveria ter sempre sido, como nos Estados Unidos, com todos os ministros com mandato de 8 anos e são escolhidos entre juízes concursados, né, né, já melhoraria bastante a Corte Constitucional e acabaria com esse atual vergonhoso STF que
brasileiro, com quase todos os juízes corruptos, que ajudam essas organizações criminosas que eu falei antes, né, começar pelo PT-13 do Lula Ladrão, a implantar a ditadura no Brasil que atualmente a gente tem. O outro item muito importante é a contagem pública de todos os votos impressos. Ou seja, contagem pública de todos os votos impressos. Contagem pública de todos os votos impressos. Acabar com esse negócio dessas máquinas votantes, né? Que até hoje ninguém acredita que o Brasil elegeu o Lula ladrão presidente, né? E também muitos prefeitos aí pelo Brasil, ninguém acredita. O Lula ladrão não pode sair em lugar nenhum, nem na Bahia, que ele se diz que ele teve 10 milhões de votos. Ele foi vaiado em Salvador. No sertão da Bahia, Bom Jesus da Lapa, Igaporã, a terra do meu pai, Catité, etc., Lula ladrão não teve os votos que... ele teve uns votos lá pelas urnas votantes, mas, de fato, a maioria da população lá só é contra ele. Né? E no Nordeste em si, várias cidades no Nordeste, né, que eu tenho contatos, por exemplo, eu nasci em Teoflotone, Minas Gerais, e lá o Bolsonaro, na véspera da eleição de 2022, colocou 60, lá tem em torno de 90 mil eleitores, colocou 60 mil eleitores na Praça Tiradentes, ali na central de Teoflotone. E na apuração dos votos, o Bolsonaro não teve nem 50 mil votos. Ou seja, Lula ladrão tem mais votos do que o Bolsonaro. É uma coisa muito estranha, né? Outra coisa importante é que, para todos nós, é que o Brasil precisa, com urgência, ter privatizações amplas, gerais e restritas, principalmente, como eu falei antes, o SUS, Sistema Único de Saúde, as escolas e universidades públicas, com exceção das escolas militares e Instituto Militar de Engenharia, como o IME, o ITA. A Petrobras precisa ser privatizada com urgência. Eu trabalhei lá durante 34 anos na Petrobras, me aposentei pela Petrobras como engenheiro de petróleo, e a Petrobras ela é uma grande empresa pelos seus profissionais, seus engenheiros, etc., mas, infelizmente, a direção da Petrobras sempre é indicada pelo presidente da República, mesmo durante o nosso governo, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, foram indicados pessoas que não tinham interesse da grandeza da empresa, entendeu? Então, lá tem controle de preço, de combustíveis, etc., coisa que uma empresa de petróleo não pode se sujeitar, né? O Correios, que precisa ser privatizado para ontem, né? A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Porto de Santos, CEAGESP, lá de São Paulo, que o Bolsonaro colocou lá um ótimo administrador, que é o vice-prefeito de São Paulo atualmente, mas, ou seja, não privatizou, então a corrupção voltou para lá, né? E, obviamente, a Infraero, né, que domina vários aeroportos aí do Brasil. Então, isso é a minha indicação. O Brasil precisa de você, que para a gente tornar o Brasil um país grande, como era durante o Império até 1989, quando houve o golpe de Estado, né, de 15 de novembro de 1889, pelo o Exército, que era um grande exército, que era o Exército do Caxias, se transformou nessa armada atualmente, cheio de esquerdistas, de generais esquerdistas, né, que depois do golpe de Estado de 1930, com o esquerdista Getúlio Vargas,
né, que foi o pior presidente do Brasil, porque uma das coisas que ele fez foi implantar a CLT, Consolidação da Lei Trabalhista, que na verdade que causa desemprego. E o Brasil sempre vários esquerdistas aí ao longo do tempo, né, como João Goulart, mesmo o nosso querido Juscelino Kubitschek, ele era esquerdista, né, ele é socialista, implantou aí a rodovia no Brasil inteiro, ou seja, o Brasil precisa de ferrovias para ter o transporte de carga, etc., porque o Brasil é um país produtor de commodities, né, como carne, grão, soja, milho, café, cacau, minério de ferro, cobre, né, alumínio, muito produtor, obviamente, também de aço, né, ou seja, o Brasil é produtor de milhões de coisas e que é impedido do seu desenvolvimento pela falta de ferrovias e hidrovias, né? Então é isso aí. A gente precisa voltar ao ao grande Brasil que era na época do Império, antes do golpe de Estado, de 15 de novembro de 1889, depois o outro golpe de Estado em 1930, novembro de 1930, e o outro golpe de Estado que houve durante os governos militares que implantaram a ditadura militar no Brasil. E todo mundo fala que os militares eram de direita, não era de direita nada, era estatista, era a favor do Estado grande. Uma das coisas que o Brasil tem que fazer com urgência é reduzir o Estado a no máximo 20% do PIB. Ponto, entendeu? O Estado é o inimigo, o Estado é o problema, e o Estado nunca é a solução. O Estado nunca é a solução, o Estado nunca é a solução. Que Deus proteja o Brasil, que Deus nos proteja. Amém.